Vamos lá, eu estou destacando para vocês alguns pontos importantes da reforma tributária e agora a gente vai explicar para vocês o que muda na prática aí pelo texto que foi aprovado primeiro na Câmara dos Deputados. É claro que pode ter alteração no Senado, Arthur Lira inclusive já falou isso hoje, e caso tenha alteração volta ali para a Câmara, né? Mas o texto base que foi aprovado tem um objetivo ali central, de fato, de simplificar os tributos federais, estaduais e também municipais, né? Então, segundo esse texto, 5 tributos eles vão ser substituídos ali por 2 impostos sobre o valor agregado, que são os IVAs. Um que é gerenciado pela União e outro é compartilhado entre estados e também municípios. A gente preparou uma arte para vocês, uma ilustração, para que vocês entendam de fato o que são esses IVAs. Que aglutinação é essa de impostos? 5 impostos viram 2. Como é que fica tudo isso? Que nomes são esses? A gente mostra agora para vocês. Matheus, coloca na tela para o pessoal de casa entender que tributos são esses. O PIS, o COFINS e também o IPI vão virar um imposto só pela reforma. O CBS, que é a contribuição sobre bens e serviços. Os outros 2 tributos, o estadual e o municipal, tá aí, ó, o ICMS, que é o Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços, e o ISS, que é o Imposto sobre os Serviços, vão virar um imposto só, que é o IBS. Então, esses IVAs, quem são os IVAs? O CBS e o IBS. Então, esses 2 impostos vão ser os IVAs duais. Por isso que eles são chamados de IVAs duais, porque tem 2 impostos, então, que vão aglutinar todos os outros 5 impostos. A ideia é simplificar, né, essa questão da tributação. Segundo a proposta, há ali um período de transição. Pode deixar essa tela, Matheus, para o pessoal de casa acompanhar. Eu vou continuar trazendo as informações aqui, porque essa tela fixa bem e as pessoas conseguem entender bem o que são esses impostos, né, quando a gente fala em IVAs. Então, segundo a proposta, há um período de transição para unificar esses impostos da forma, nessa nomenclatura que ela está aí na tela para vocês. Isso vai durar pelo menos 7 anos pelo texto que foi aprovado na reforma, entendeu? Então, vai durar 7 anos, entre 2026 a 2032. A partir de 2033, os impostos atuais serão extintos. Então, o relator Aguinaldo Ribeiro propõe, então, o início da transição em 2026. Nessa etapa, né, é chamada de etapa teste ali. O IVA federal, qual é o IVA federal? O CBS, esse IVA aí que aglutina esses 3 impostos, terá uma alíquota de 0,9%. O IVA estadual e municipal, que é o IBS, vai ter uma alíquota ali de 0,1%. Na primeira versão do parecer, o relator estabelecia que a migração ela teria início em 2026, com somente os impostos federais. 3 anos depois, começaria então a transição para os impostos estaduais e municipais. Segundo o relator Aguinaldo Ribeiro, a inclusão dos estados e municípios, já na fase de testes da alíquota em 2026, foi realizada para atender uma demanda dos estados, foi um pedido dos estados. Então, a reforma prevê, contudo, a criação de alíquotas, pessoal, de referências, né, para orientar as cobranças federais, estaduais e municipais durante esse período de transição. Caberá, então, ao Senado, o texto agora segue para o Senado, caberá ao Senado a responsabilidade de fixar essas cotas de referência, então. E, de forma geral, o texto estabelece ali que as alíquotas dos 2 novos impostos, tanto o CBS quanto o IBS, que aparecem aí na tela para vocês, elas serão as necessárias para replicar a carga tributária hoje já existente. Ainda tem aí a criação de um conselho federativo. Então, a gente vai mostrar a outra ilustração para vocês. O que é esse conselho aí? Vamos lá, Matheus. Conselho federativo, ele vai ser responsável pela centralização da arrecadação do futuro IVA estadual e municipal, certo? Aquele IBS lá que apareceu na outra tela. Ele vai substituir o ICMS e o ISS. Então, a composição e o peso de decisão de cada estado no órgão era alvo de crítica dos governadores, né? Na quarta-feira, então, ao iniciar essa discussão,
desse texto, o relator Aguinaldo não apresentou detalhes sobre o Conselho e disse que esse acordo seria fechado lá na hora da votação. Mas, com a nova versão do parecer, o relator atendeu então o pleito dos governadores e definiu a composição da estrutura. Está aí a composição da estrutura do Conselho Federativo. 27 conselheiros, representando então os estados e o Distrito Federal por uma unidade da federação, né? 14 representantes que serão eleitos com voto em peso igual pelos municípios, 13 representantes, então, que serão eleitos com peso do voto ponderado pelo número de habitantes, pessoal, pelos municípios. Segundo o texto, as deliberações do Conselho, elas serão tomadas se alcançarem ali cumulativamente os votos, né? Nos estados da maioria absoluta dos seus representantes e de representantes que correspondam a mais de 60% da população do país. No caso dos municípios, será da maioria absoluta dos seus representantes. Esse formato apresentado ali atende aos pedidos dos governadores de estados populosos que temiam perder a autonomia sobre os impostos, né? A gestão, a gerência sobre esses recursos arrecadados e queriam um mecanismo que garantisse ali paridade nas deliberações. No texto aprovado, Aguinaldo Ribeiro também estabeleceu a criação de uma cesta básica nacional de alimentos com alíquota zerada. Vamos botar outra tela para o pessoal de casa entender muito mais claramente? Está aí a cesta básica nacional com alíquotas de IVAs federais, estaduais e municipais reduzidas a zero. Então, serão reduzidos a zero todos esses produtos que vão compor a cesta básica. Que produtos são esses? Esses produtos ainda não foram definidos nesse texto que foi aprovado, pessoal. Então, segundo o texto, vai caber então uma lei complementar, né, para definir quais serão esses produtos que vão ser destinados à alimentação humana e que vão fazer parte dessa cesta.